Em Jeremias, no capítulo de número 3, versículo de número 8, você vai ver que o Senhor deu uma carta de divórcio à casa do norte, a Israel. Eu quero ler ainda com vocês Jeremias, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 8. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Agora você está no ponto que não há mais volta. Eu quero que você leia comigo alguns textos do profeta Ezequiel que nós sempre lemos, mas nós nunca tivemos a revelação que iremos ter agora. Ezequiel, capítulo de número 37, fala sobre o vale de ossos secos e fala sobre o Senhor reunindo duas madeiras. Eu quero que você saiba que no original não são duas madeiras, mas são duas árvores. E nós vamos entender isso quando nós estudarmos Romanos, capítulo de número 11. Olha o que o Senhor diz, que coisa tremenda que o Senhor diz em Ezequiel, no capítulo de número 37. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: Reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha à outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Eu quero ler ainda com você Ezequiel, capítulo de número 34, porque há um segredo, há um código aqui que eu quero dar para você. Sem chaves, você não passa pelas portas e você não consegue obter a verdadeira revelação. Leia comigo Ezequiel, capítulo de número 34, que fala sobre as ovelhas. Ezequiel 34 fala da profecia contra os maus pastores. O texto diz para Ezequiel profetizar contra os pastores de Israel. O verso 2 diz: assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis da lã, e ainda matai os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Perceba que no verso 8, ele faz uma promessa: tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o eterno Deus, verso 10. Eis que me posiciono contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmo. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles,
para que não lhe sirvam mais de comida. Porque assim declara o Senhor, soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente, assim como o pastor busca as ovelhas perdidas, as ovelhas dispersas. Quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvens ameaçadoras e de trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações e as reunirei. No verso de número 22 diz: eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como meu servo Davi, para ser o único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim eu, o Senhor, serei o seu Deus, e aquele rei semelhante a Davi será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. No verso 25 diz assim: eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Verso de número 30: então o meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor, seu Deus, caminho com as minhas ovelhas e que elas, a casa de Israel, são o meu povo. Ovelha perdida é um termo que designa a casa do norte, que acabou se perdendo pelo mundo. Ovelhas perdidas, ovelhas da casa de Israel. Há muitos profetas que falam sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. É no contexto de Ezequiel 34 que Jesus cita João capítulo 10. Em verdade vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui Jesus diz que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas. Quando ele diz o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, ele não está falando do diabo. Ele está falando sobre o sacerdócio, os maus pastores de Israel. No próximo vídeo falaremos sobre isso e sobre o Novo Testamento, tratando sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus te abençoe.